Olá, amigos, mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal. Estamos aqui com o nosso irmão Estênio Marques. Muito bom estar na sua casa, Estênio. Prazer. Prazer nosso, nós estamos aí à disposição. A gente quiser buscar aí trazer um material edificante para enriquecer o que você tem aí em mãos, que é a palavra de Deus. Você aprender mais e mais da palavra para poder ter condições de testemunhar do Evangelho de uma forma mais efetiva. Eu sou o Valério Júnior, nós estamos aqui no canal Unidos a Jesus e hoje o irmão Estênio vai trazer uma lição para nós aqui, um aprendizado a respeito dos tipos de pregação, né? As várias modalidades de pregação e quais se encaixam, né, em cada tipo de sociedade, talvez, de contexto. Nós vamos conversar um pouco a respeito disso aí e depois também a respeito de outros assuntos. Mas o irmão Estênio pode começar a sua fala. Muito bem. Como o Valério falou, nós queremos tratar aqui um pouquinho sobre os tipos de ministrações, os tipos de pregação. A gente vai falar aqui de uma forma bastante superficial, mas para dar para você ter uma ideia do que é cada tipo de ministração. Muitas vezes a gente vê os irmãos, os pregadores, à frente da igreja, à frente dos púlpitos, ali desenvolvendo o seu esboço, mas há um processo bem minucioso até chegar naquele formato que está ali. E há algumas subdivisões nesse tipo de ministração. Ou seja, nós podemos classificar como uma ministração para evangelismo, uma ministração para ensino, uma ministração para a doutrina da igreja e outra ministração que seria para a adoração, que é um quesito à parte que nós vamos falar mais à frente, que é um tipo de ministração um pouco diferente das outras. Mas para a gente dar início, eu gostaria de estar falando sobre evangelismo. Eu queria perguntar, Valério, o que você entende por evangelismo? Nós da Casa de Oração temos talvez um conceito estranho de evangelismo. Nós fomos forçados a entender, pelo nosso tradicionalismo, a nossa maneira de reunir, que o evangelismo é aquele culto da igreja no domingo à noite, em que basicamente em alguns momentos só tem a igreja reunida, só tem salvos ali, mas é o culto e o evangelismo da igreja. Só que quando nós vamos para o evangelho e vamos ver como era feito o evangelismo a partir lá de Atos 2, depois os patriarcas, a gente mais foi antigos, buscar, né? a gente foi buscar no cerne da coisa, na semente, a gente vê que o evangelismo ele é externo. O evangelismo ele não é um trabalho da igreja dentro da igreja. O evangelismo é muito mais que isso. E aí que entra a necessidade da gente conhecer os tipos de administração. No caso aqui, no caso que o Valério acabou de falar, é uma administração que está sendo colocada de forma até correta, porém no contexto errado, com um público errado. É isso que eu queria que você que está aí em casa assistindo entendesse. Que em muitas ocasiões nós estamos pregando a palavra de forma equivocada, com o público errado e no momento errado. Como o Valério citou, e é exatamente isso, nós da Casa de Oração, do Movimento dos Irmãos, nós temos esse, digamos assim, mau costume de utilizar o culto da noite, o culto que geralmente acontece no domingo à noite, e dizer que é um culto de evangelismo, que muitas das situações de fato não é, porque ali só está reunido a igreja. Então entra aí um ponto que eu queria que vocês prestassem atenção. Qual o público que você está querendo alcançar? Nisso aí você vai saber qual tipo de ministração que você vai ter que utilizar. No caso, nós estamos falando aqui por início do evangelismo, o público são pessoas descrentes. E o evangelismo é interessante nós pensarmos que ele tem duas formas de ser feito, basicamente, que é o evangelismo no grupo, na célula, no convívio de mais pessoas, e o evangelismo pessoal, onde você vai debater a palavra de Deus de pessoa para pessoa, máximo aí 2, 3 pessoas numa ministração. Então isso aí que você tem que prestar atenção. Se você está na igreja, no culto de domingo, no culto domingo à noite, você perceba se existe ali pessoas descrentes ou não.
Se existir pessoas que não são do convívio da igreja, que são descrentes, você vai tecer uma linha de raciocínio da sua mensagem para o evangelismo. Agora, se você percebeu que só tem ali irmãos da igreja que você já conhece, que sabe, já tem a sua confissão de ensino, de fé, ali você vai aplicar um culto de ensino, um culto de doutrina, mas ainda não é nesse culto que você vai usar o culto de doutrina, por exemplo. Já é outra linhagem. O culto de doutrina já seria se encaixaria na IBD, já se encaixaria numa reunião fechada da igreja. O culto de doutrina é para membro. Então o público-alvo ali do culto de doutrina é para o membro. Infelizmente nós vemos muitos irmãos que estão de certa forma se perdendo nisso aí e fazendo doutrina no momento que deveria fazer evangelismo. Eu, modéstia à parte, eu sou um apaixonado pelo evangelismo, sempre gostei dessa área. Então geralmente eu observo isso. Só que irmãos que são de natureza de ministério, que são pessoas de ensino, que eles vão criar ministrações que são de ensino. Ele vai pegar a palavra de Deus, vai olhar ali aquele ponto que precisa ser aplicado naquela igreja. E aí o culto de ensino já é para a igreja, já é para irmãos que já são de, vamos falar assim a expressão, de banco de muitos anos, já são convertidos de muitos anos. Aí sim, nós vamos aplicar uma mensagem de ensino. Nós vamos pegar a palavra e ensinar o que a Bíblia nos pede como preceito de vida, como doutrina, não digamos assim, doutrina de forma efetiva, porque já é outro tipo de ministração. Porque a doutrina, ela tem que vir depois do ensino. Vamos pegar um exemplo. Eu não posso ensinar, falar que o Valério está dirigindo errado o seu carro, o seu veículo, sem antes eu ensinar ele a dirigir da forma correta. Então nós precisamos atentar a isso aí. Talvez eu quero cobrar uma doutrina de alguém que eu não ensinei. E isso, por incrível que pareça, é mais comum que nós podemos imaginar. Então nós devemos tomar cuidado com isso. Outra questão que eu queria lembrar aqui e alertar você que está me assistindo é que tipo de texto nós estamos usando para cada ocasião. Eu já vi, que o Valério também já vivenciou isso, irmãos pegando textos que são lá de doutrina e querendo aplicar dentro do contexto de evangelismo, por exemplo. Pegar textos que são para a igreja, talvez até de doutrina, e querer aplicar em evangelismo. Ou um texto até mesmo de exortação, né? Exatamente. Aquele exemplo que nós conversamos sobre Apocalipse, Uhum. tirado de contexto, aquele texto, eis que estou à porta e bato, não tem nada a ver com o contexto de evangelismo. Uhum. Ali é uma cobrança de Deus para com a igreja, aliás, a figura, né, das 7 igrejas do Apocalipse, e nós trazemos aquilo, tiramos de contexto, e isso causa confusão nas pessoas. A pessoa que é um novo convertido, ele não sabe disso. Ou até mesmo, e é interessante que às vezes nós queremos evangelizar pessoas e nós conversamos, nós dialogamos com pessoas que já têm um certo conhecimento bíblico, já têm uma carga de conhecimento. E aí quando nós utilizamos de textos, vamos dizer assim, fora de contexto, no evangelismo, a pessoa já cria uma barreira, ela já cria uma resistência, porque ela sabe ela já sabe que aquilo ali não tem nada a ver. Uhum. Então, muitos ministrantes acham desnecessário o estudo, a aplicação de técnicas, a aplicação do texto correto no contexto correto, mas é necessário, é importante. É necessário para que seja, de fato, algo assim, vamos falar, certeiro, que tenha um resultado. Porque nós precisamos hoje, como o mundo evoluiu, nós precisamos ter que buscar esse tipo de técnicas, como você falou. E a gente precisa buscar um argumento bom, porque na maioria das situações nós vamos nos deparar aí com pessoas que têm um conhecimento da palavra de uma forma errada, equivocada. Nós precisamos estar preparados para isso. Porque muitas pessoas estão saturadas de, aí vamos entrar em ministrantes que só pregam um determinado tipo de mensagem, aquela mensagem que bota a pessoa por cima da carne seca, amacia o ego, né? Amacia o ego, e não se aprofunda. E aí entra na questão seguinte: falta muitas
pessoas que sejam aptas a pegar essa igreja, esses membros que estão ali com o ego amaciado, e impõe a eles uma doutrina. Muitas igrejas que estão aí acontecendo pelo Brasil afora, pelo mundo afora, são igrejas que são cheias. Mas se você for procurar ali uma base doutrinária, não existe. Porque não tem pregadores que estão pregando literalmente doutrina. Não estão pregando ensino. É importante nós ressaltarmos que a grande maioria dos cultos que são cheios, lotados, são os cultos que nós conhecemos aí como culto de domingo à noite. E se a gente fosse voltar para o culto de ensino, que seriam as escolas bíblicas dominicais, são os cultos que são uma frequência muito menor. E aí o que acontece? A pessoa não frequenta o culto de ensino, ou talvez tenha um ensino muito superficial, a pessoa vai acabar entrando em pecado, entrando em uma linha de raciocínio de olhar a palavra de Deus e não ter ali uma base sustentável para saber se aquilo é pecado ou não. E aí o que acontece? Os líderes dessas igrejas vão lá e aplicam a doutrina. Só que aí entra no erro. E a administração de ensino? A doutrina sem o conhecimento. Sem o aprendizado, eu quero cobrar a doutrina. Pois é um ponto bastante interessante. Nós vamos fazer uma pequena pausa aqui. Você que está nos assistindo, não saia daí, acompanhe a parte 2 e as demais partes que virão, né, dessa pequena discussão que nós estamos travando aqui. Até mais.